Retornamos com o advogado Dr. Roberto Delmanto, um grande advogado criminalista. E também revela aqui a sua sabedoria, a sua infinita cultura geral. Bem, doutor Roberto, você já falou a respeito do juiz midiático, do juiz herói também. Eu queria saber o seguinte, sobre tudo aquilo que você falou no primeiro bloco, a respeito dessa parte, você acha que essas posturas podem contribuir para um erro judiciário? Sem dúvida. É o que eu mais temo. Porque o maior drama do processo penal não é a impunidade, embora a impunidade seja uma realidade no Brasil, não é a corrupção. O maior problema, o maior drama é um erro judiciário. O erro judiciário nós temos na história do mundo, na história do Brasil, os irmãos Naves, que foi histórico. É famoso. E eu digo que, porque aquele que investigou, participou da investigação, participou da acusação, foi influenciado pela imprensa, é o mesmo que vai julgar? No projeto do Código de Processo Penal, não sei se foi mantido, mas no anteprojeto, ia se instalar no Brasil, o juiz de garantia. Ou seja, o juiz que supervisiona o inquérito policial, não comanda. Ele vê se o inquérito policial está no prazo, se não está havendo abusos, se não está havendo ilegalidades, como agora nós temos essas audiências que o desembargador presidente Nalini lembrou, que o Brasil já é signatário da Convenção Americana, que previa isto, dessa apresentação. E muitos dizem, não, nós não estamos preparados. Não. Isso é um compromisso internacional assumido pelo Brasil. Tem a ver com os direitos humanos. Então eu digo, o juiz de garantia seria o juiz que supervisionaria essa parte, mas nunca o juiz que julga. Não é? Nunca o juiz que julga. Então, o meu maior temor não é isso do juiz sair na televisão, do juiz sair na imprensa, do juiz dar sua opinião. Para mim, esse juiz está impedido, pelo que eu aprendi. É verdade. Esse juiz é suspeito. Mas você sabe se foi juiz. Aliás, a LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura, prevê essa parte. Ela diz que o juiz não pode se expor. Se expor, inclusive, sobre o caso que ele está para julgar. É verdade. Você sabe, Laércio, que a coisa mais difícil é você conseguir uma procedência de uma arguição de suspeição ou de impedimento. Porque há um natural que o francês chama do esprit de corps, espírito de corpo, né? de se autoproteger. Eu me lembro de um grande juiz de São Paulo, que eu não vou dizer o nome aqui publicamente, Dr. Brasil de Oliveira Salles, se não me engano, juiz da 4ª Vara Criminal, que uma vez num processo, um réu embriagado comentou numa festa de que o advogado dele, o mau advogado que Deus o tenha, havia pedido antes da sentença uma determinada remuneração para dar para o juiz, que era um homem impoluto, era um homem corretíssimo. Aliás, nos meus 48 anos de advocacia, eu posso dizer que a quase totalidade dos juízes criminais que eu conheci, graças a Deus, eram juízes honestos. E sabe o que fez o doutor Brasil, quando lhe chegou aos autos? Juntou essa informação dos autos e pediu afastamento do processo e da vara até que isso fosse apreciado pelo Tribunal de Justiça. Que maravilha. Qual é o homem que faz isso hoje? Não faz. Qual é o político que faz isso hoje? Não faz. Todos se grudam, todos querem ficar no cargo, né? Você fala aí a respeito da dignidade, não é? Da dignidade, da honra do magistrado, aquele que, afinal de contas, está ali. Esse é o de vocação. Esse é o de vocação, é o magistrado que assumiu aquilo que queria, aquilo que pretendia, não é, anterior à sua proposta de chegar lá. Bem, mas vamos continuar com a nossa... porque nós temos que informar o povo também a respeito do sistema acusatório. Não é? Ele é respeitado pelos juízes? Infelizmente, principalmente pelos novos juízes, eu tenho algumas feito audiências no interior, eles não conseguem entender. O que é o sistema acusatório? Explicando para o telespectador. Você tem as partes, ou seja, o Ministério Público, nas ações públicas condicionadas ou incondicionadas, você tem o assistente do Ministério Público, você tem nas queixas-crime, nas ações penais privadas,
o querelante, né? E você tem a defesa. Então, o que diz o Código de Processo Penal? Quando vai se ouvir uma testemunha de acusação, não é o juiz que começa perguntando. Feita a qualificação, é dada a palavra ao promotor. Para quê? Para que ele, como titular da acusação, produza a prova que pretende. O juiz vai apenas fiscalizar se a pergunta tem pertinência, se a pergunta já não está influenciando a resposta da testemunha. Induzimento, né? Induzindo. Depois dá a palavra para a defesa. E por último o juiz complementa. Não se entende isto. O interrogatório do réu é feito, hoje é final, garantindo-se maior possibilidade de defesa. Você sabe que no júri, eu me lembro que muitas vezes os oficiais de justiça, que tinham muita intimidade com o promotor, né, vinham curiosos para saber: doutor, o juiz vai preparar os quesitos, o senhor poderia adiantar qual vai ser a sua tese? Eu diria: eu ainda não decidi. Na verdade, já tinha decidido, claro, mas disse: não decidi. E o promotor ia muitas vezes atacando a legítima defesa, quando a nossa tese era a violenta emoção. Né? Então, são técnicas da advocacia, claro, né, que eu estou dizendo aqui publicamente. Não se deve escrever no livro, porque essas coisas da advocacia são como os artesãos da Idade Média, né, que transmitiam aos filhos, aos discípulos preferidos, aqueles ensinamentos. E você não estava... São ensinamentos lícitos. Claro, e você não estava com essa atitude querendo, por exemplo, entre aspas, pegar o juiz de surpresa, aliás, o Ministério Público de surpresa, não. Não, ele queria me pegar de surpresa. É verdade. Ele queria. Porque você sabe que havia o sigilo das votações, mas o promotor de justiça ficava ali depois do júri e ele tinha os informantes. Sim. Então, naquelas conversas, depois que terminou o sigilo das votações, vinha dizia o promotor do júri, perguntava para o oficial de justiça que estava ali: quais foram os comentários? Olha, aquele jurado é condenador. Ia para a lista de preferência dos promotores. Mas meu pai também tinha um informante dele, claro, que era o chefe dos oficiais de justiça, que ligava: doutor Dante, a casa está boa. A casa está boa significa: essa semana tem um corpo de jurados bons. E alguns jurados que entravam na lista dos advogados, você foi um brilhante advogado de júri, a gente sempre recusava. Houve um famoso jurado, que eu chamo numa crônica minha de Seu Mesquita, para não dizer o nome verdadeiro. Ele era um funcionário público, ele era um condenador implacável. E houve um júri famoso em que o réu foi condenado. Quando chegou no quesito da minoridade, aquela atenuante obrigatória, sim, porque o réu tinha menos de 21 anos na época dos fatos, o juiz explicou: olha, aqui, esse quesito todos devem responder sim, porque é da lei, a promotoria e o advogado concordam, não há dúvida. Quando foi colher os votos, 6-1, um negava a minoridade. O juiz falou: deve haver algum engano, vou submeter de novo. De novo, 6-1. Ele encerrou o julgamento. E depois do julgamento, não havia mais incomunicabilidade do corpo de jurados, quis saber, e foi o seu Mesquita que falou: fui eu? Eu não concordo com a lei. Como? E ele era um jurado profissional, que hoje, já, graças a Deus, é renovado. Hoje é renovado. No ano seguinte, ele começou a condenar naqueles poucos casos em que o Ministério Público, com muita dignidade, pedia absolvição. Aí nem os promotores o quiseram mais e ele foi excluído, para a tristeza dele, definitivamente da lista de jurados. E para gáudio da justiça, né? Exatamente. Para o aprimoramento da justiça. Muito bem. Me diga uma coisa: atualmente há um excesso de prisões cautelares, temporárias e preventivas. E você concorda com esse excesso? Não. Você sabe que um dos maiores dramas do direito penal é livrar-se da pena de prisão. Há uma frase, mais ou menos assim, que tanto se apropriaram dela e falaram, mas eu descobri que ela vem de Jorge Del Vecchio, grande penalista italiano, que ele dizia aquilo mais ou menos assim, né? A prisão não educa ninguém, a prisão corrompe, a prisão degrada, sim, a prisão humilha, torna a pessoa pior, é uma universidade do crime às avessas, não é? É verdade. Então hoje nós sabemos que o grande problema do Brasil ainda é, na minha ótica, a desigualdade social. Não é? É a desigualdade social. É a luta errônea contra o tráfico, tratando um caso de saúde e de educação como se fosse só um caso de polícia. É verdade.
E você tem, então, esta situação. Os presídios brasileiros, o Brasil ficou indignado. Como é que a Itália não quis extraditar para o Brasil aquele réu do mensalão, o Pisolato? Mas só... Mas é verdade. As cadeias brasileiras, não é? Isto foi uma articulista da Folha, ou do Estado, Heloísa de Almeida, Machado de Almeida, que ela dizia, isto cutucou. Porque, na verdade, né, as autoridades públicas e o próprio judiciário, a promotoria, que tem um dever, todo mundo mais ou menos fecha os olhos a isto. É verdade. Então, você mandar. Então, recentemente, já tem algum tempo, institui-se as medidas cautelares. Você tem a prisão domiciliar, você tem a tornozeleira, você tem a pressão de passaporte, e isto está sendo muito difícil de ser aplicado. Não é? Está difícil, inclusive porque não existe material, não existe, a tornozeleira não existe. Não, aqui em São Paulo existe. Não, existe, mas nós não temos o suficiente. Tá? Mas tem outras medidas, a pressão de passaporte, proibição de deixar, de se apresentar em juízo, isso é verdade. Mesmo nessa questão do Petrolão, você veja que as medidas cautelares só são dadas para aqueles que optam pela delação premiada. Não é? E isso eu acho que não é por aí. É claro. Ué, se cabe isso, precisou ter a delação para ter a medida cautelar? Já que você tocou no Petrolão, eu tenho aqui nós entrevistamos o nosso grande jurista, Modesto Carvalhosa, e ele fala alguma coisa a respeito na corrupção, no estudo sobre a corrupção. Ele é um mestre, porque ele conhece muito bem o assunto. Então, nesse pacote do governo, não é? Eu queria que você assistisse um vídeo que nós separamos e depois você dá a sua opinião, tá bom? Ok. Roda o vídeo. O governo está agora prometendo uma série de medidas anticorrupção que me parecem bastante patéticas. Como é que um governo corrupto desse vai fazer medidas contra a corrupção? Parece muito uma formação de gangster, vamos dizer, uma máfia, dizendo que vai combater o tráfico de drogas. Entendeu? Mesma coisa, o governo, que é corrupto, dizer que vai combater. Roberto, o que você acha da fundamentação do doutor Carvalhosa? Eu tenho maior respeito e admiração, é meu amigo pessoal, professor Modesto Carvalhosa. Mas eu acho que muitas vezes a emoção que a política acarreta em todos nós, acho que ele extrapolou um pouco nessa análise. Você falar um governo corrupto, não é? É uma coisa muito genérica. Não é? Eu tenho certeza que a presidente da República é uma pessoa de bem, é uma pessoa correta. Você veja que em todas essas delações premiadas, que são a grande novidade do direito processual penal brasileiro, você pode discutir se isso é ético, se isso é moral, mas é uma coisa que começou, aí sim, com a punição da máfia no sul da Itália. Ninguém falou uma única palavra a respeito da presidente da República. Né? Então se falam aí de impeachment da presidente. Se descobrirem agora que a presidente da República, antes do mandato, deste mandato, atropelou uma pessoa ou fez uma apropriação indébita, ela só poderá vir a ser processada após o término do mandato. Se a presidente Dilma resolver à noite dar uma fugida, sair dirigindo uma moto, que ela já foi de carona, ou pegar um automóvel e atropelar uma pessoa, ela só poderá ser processada após o término do mandato. Só os crimes de responsabilidade. O que são os crimes de responsabilidade? É você ofender a dignidade, o decoro. Qual é a ofensa que nesses 3 meses de mandato ela fez? Uma mulher que trabalha com a mãe e com as idosas, que vai todo dia trabalhar e que volta à noite. Deixar de responsabilizar. Se nunca apareceu tanto roubo no Brasil, certo? Nunca eu vi uma Polícia Federal atuar com tanta independência, uma promotoria com tanta independência. Onde que ela está ou tentou obstaculizar isso, obstar isso? Né? Então, eu entendo que esses crimes de responsabilidade são dolosos. Agora, eu acho que se nós vivêssemos num parlamentarismo,
eu acredito que aí sim, tá? Poderia um governo, basta um voto de desconfiança ou uma moção de confiança não aprovada, isso substitui o primeiro-ministro. Agora, eu acho que falar impeachment, como com todo respeito, falou o Ives Gandra Martins, entendendo que ela podia ser processada, responsabilizada no impeachment por culpa. Não. O culpa é outra coisa, o culpa é imprudência, é negligência e imperícia. Você pega, né? Deixar de responsabilizar, ofender a dignidade do cargo, são atos tipicamente dolosos. Então eu acho que o que no Brasil tem que ser feito, eu respeito esses movimentos de rua, essa satisfação do povo, né? Nós temos de tomar hoje medidas amargas, que a oposição faça a sua parte. Se a proposta do governo não serve, qual é a minha proposta? Se as medidas anticorrupção não servem, quais são a nossa proposta? Esse Congresso não quer ter força? Que faça por se respeitar e por ter. A tendência de reduzir o número de recursos para que o processo ande com maior rapidez é um bom caminho, doutor Roberto? É um péssimo caminho. É um péssimo caminho. Porque você sabe, a liberdade é o maior de todos os bens, né? Se um médico lá mandar a pessoas ativas como nós passar uma semana em casa, já é um desastre. Agora, você imagina passar um mês na comodidade da nossa casa, do nosso apartamento, para você poder ir até a esquina. Sim. Você imaginou esse pessoal que foi transferido para este presídio, ou ficar 13 em cada cela e não tem assento sanitário, você tem de fazer as necessidades agachado? Não tem chuveiro, tem um tanque. Esse é o sistema penal brasileiro que escandalizou. E foi escolhido o melhor que tem no Paraná, segundo as notícias, não é? Então, eu tenho uma solução. Vamos aumentar o número de juízes. Oh, ótimo. Ah, mas isso vai custar caro. Custar caro? Nada é tão caro quanto a liberdade. E é mais ou menos assim. Um dia alguém entrou no nosso jardim e arrancou uma flor. No outro dia, mais corajosos pisaram nas nossas flores e mataram o nosso cachorro. No terceiro dia, o mais frágil deles, o mais covarde deles, entrou, cortou a nossa luz e arrancou a voz da nossa garganta. Então é muito fácil dizer, né? Já são condenados, são criminosos mesmo, roubaram muito, cadeia mesmo, não é? Tudo isto é uma regressão à nossa civilização, a direitos que foram conquistados por juristas, por pensadores, por penalistas, por aqueles que lutaram pela redemocratização do Brasil. Mas pelo quadro que você expõe agora, você é convicto que no nosso país a punição ocorra antes da sentença penal condenatória. Agora eu digo o seguinte para você, se fizer a delação premiada, delação premiada, aí vai para casa com a tornozeleira. Sim. Isto é um determinado, na minha opinião, um estelionato processual. Então, por que não se adota o sistema americano prevalecendo a fiança? A fiança é um dos medidas cautelares que substituem a prisão. Então. Mas aqui no fórum, o que fazem muitos juízes, maus juízes de primeira instância? Para um pobre coitado que fez um pequeno furto, dão uma fiança que é impagável. Impagável, é. Não é? Quando a lei diz que nesses casos deve ser adequado à condição econômica da pessoa, não é? Então, na verdade, eu acho que o direito americano, nesse particular, tem seus erros, mas é muito mais sábio do que o nosso. Muito mais sábio que o nosso. Agora, a delação premiada, na verdade, ela estava nas ordenações filipinas. Nas ordenações filipinas fala que aquele que não for o chefe da organização criminosa e aquele que for o primeiro a denunciar, tinha isenção absoluta. Está nessa lei, está na nossa lei. Então, Roberto, como harmonizar o direito individual com o coletivo? Olha, eu acho que nós temos o direito penal, como diz um grande jurista do Recife, Roque de Brito Alves, nós temos de pensar que o direito penal tem dois princípios básicos. Primeiro, todos são iguais perante a lei penal. Perante a lei, especialmente perante a lei penal. Agora, o direito penal tem de garantir a liberdade do cidadão contra o poder punitivo do Estado, somente contra o abuso do poder punitivo. Então você concorda com a reforma do Código de Processo Penal? Tem muita coisa boa. Inclusive, não sei se vai ser mantido, essa questão que eu te falei do juiz de garantia. Sim. O juiz que
decreta uma prisão preventiva, que decreta uma prisão temporária, que defere uma medida de busca e apreensão, não vai ser o juiz que vai julgar. Bem, Roberto, lamentavelmente nós estamos chegando ao final dessa nossa excelente entrevista. Excelente da sua parte, da minha não, eu só fui o condutor. Eu gostaria que você apresentasse, então, as suas considerações finais. Eu diria a você que a minha busca como advogado, o amor que eu sinto para a advocacia criminal, o respeito que eu tenho pelos juízes, pela promotoria e pela liberdade, eu gostaria de terminar dizendo o que escreveu certa vez Romero Neto. Romero Neto foi um dos maiores criminalistas do Rio de Janeiro da primeira metade do século passado e teve uma carreira parecida com você. Foi criminalista e depois foi ministro do Superior Tribunal Militar, como você foi, com muita honra, desembargador aqui. E ele escreveu, na sua posse, essas palavras que eu acho que dariam a minha ideia, e eu tenho certa de muitos outros advogados. Justiça sem humanidade será qualquer coisa de imperfeita. Como seria a virgem que não guardasse em seu corpo intacto a pureza de sua alma. O mar sem a palpitação das vagas. O campo florido na primavera sem que nele se sentisse o perfume de uma flor. A prece balbuciada sem o calor da fé. Enfim, o próprio céu, se nele jamais fulgisse o áureo sorriso das estrelas. Que mensagem linda! Ratificou tudo aquilo que nós conversamos aqui. Muito obrigado, Laércio. Então, Roberto, nós esquecemos de falar sobre a Carta Forense. Você pode falar alguma coisa, por favor? A Carta Forense é um jornal jurídico, hoje muito reconhecido, tem mais de 10 anos, dirigida pelo Paulo Stanichi Neto e pelo Lúcio Maia, que aborda a magistratura, a advocacia, todos os temas do direito, e onde eu tenho a honra, a satisfação de ter mensalmente uma crônica forense. A advocacia criminal apresenta homens profissionais como você. E é por isso que ela se destaca. E tem que se destacar. Porque você, Roberto Delmanto, é um homem brilhante, tem uma família brilhante. E hoje nós tivemos a honra de homenagear. E um amigo brilhante como você. Muito obrigado.